Meu nome é Adriana Oliveira e eu vou apresentar o artigo Circuito e Liberdade, análise de dados em redes sociais como instrumento de percepção para a ressignificação dos espaços culturais. Esse artigo ele apresenta a cidade como um espaço de fomento do patrimônio cultural, trabalhando a comunicação digital com foco na análise de dados em redes sociais, como um ator importante para estreitar o relacionamento entre sociedade e patrimônio. E um dos pilares importantes do nosso artigo é o próprio patrimônio. E no contexto da política de salvaguarda desenvolvida no Brasil, o patrimônio tem como base a documentação e a produção do conhecimento no contexto social e territorial onde ele se desenvolve. As decisões referentes à conservação do patrimônio sempre perpassam por articulação de valor. E, em última instância, vai ser a atribuição, né, de valor dados pela sociedade e pelos órgãos oficiais que vão se definir pela conservação ou não de um bem cultural. Outro pilar importante do nosso artigo foi o território urbano. E os prédios públicos, como construção do universo simbólico dos patrimônios culturais, trabalham a relação associada mediada pelo bem. A valorização dos espaços coletivos é cada vez mais importante, analisando a materialidade da cidade e o seu desdobramento na materialidade humana, porque nós não apenas compomos os espaços que estamos à nossa volta, mas o modificamos, o interpretamos, o transformamos. E nesse contexto, nós selecionamos o circuito Liberdade como nosso objeto de estudo, principalmente por ele ser um espaço de reuso dentro de um contexto urbano. Outro pilar fundamental para nosso artigo é a comunicação, que se apresenta como um ator fundamental na interlocução entre a sociedade e os bens culturais, entre a sociedade e o patrimônio. Ela trabalha as ferramentas de divulgação e a visibilidade dos espaços culturais, além de ter papel fundamental na articulação desses espaços com o seu entorno, com os espaços e com a sociedade. E finalizando os pilares do nosso artigo, a comunicação digital. E por que comunicação digital? Né? Isso não é um tema novo. Nós construímos redes sociais desde o surgimento da humanidade. Nós vivemos inseridos em redes de relações o tempo todo. E a forma como se dão essas estruturas e onde nos situamos dentro delas afeta a nossa identidade e a nossa percepção de mundo. Segundo os dados estatísticos, nos próximos anos nós vamos produzir, imagine só, o mesmo volume de conteúdo que foi produzido em toda a história da humanidade. É surpreendente esse quantitativo, mas não é difícil da gente perceber que isso pode ser real pelo volume de informações que passam às nossas frentes todos os dias. Com a globalização, as sociedades estão cada vez mais interligadas e em escala planetária. O patrimônio não está mais restrito à representação de uma cultura local, mas se apresenta como um legado a ser transmitido às gerações futuras do mundo como um todo. Com a tecnologia digital, principalmente acelerada pelo sistema mobile, com essa informação na palma das nossas mãos, as pessoas podem se comunicar em tempo real e em qualquer lugar do mundo. A comunicação digital abre um caminho gigantesco de possibilidades comerciais, de relacionamento, criando múltiplas oportunidades para as instituições que desejam manter um relacionamento mais próximo com o seu público. E o diferencial vai estar exatamente nisso, né? Em como cada instituição deseja fazer uso dessas ferramentas disponíveis e da amplitude do relacionamento que elas vão se permitir construir com os seus públicos. Diante, né, de todo esse contexto, a nossa metodologia buscou identificar o uso da comunicação digital no circuito Liberdade e apresentar a análise de dados em redes sociais como uma ferramenta importante para coleta, mensuração, análise e resposta. É fundamental que a gente traga as demandas do patrimônio para esse ambiente tão atual, né, o ambiente digital, e fazer uso dessas ferramentas na defesa do patrimônio. Dentre as múltiplas ferramentas oferecidas pela comunicação digital, no nosso artigo, optou-se pelo enfoque em BI. E o que é BI? Né? BI é um conceito de inovação na tomada de decisão gerencial. Ele não se baseia apenas nos dados históricos das organizações, mas ele pauta pela integração daqueles dados internos da instituição com dados compartilhados e atuais das redes sociais,
coletados por ferramentas automáticas e de larga escala. E qual a relevância desse tema em se tratando de Brasil, né? O brasileiro, segundo as estatísticas, passa em média 9 horas conectados à internet diariamente. Dessas 9 horas, cerca de 3 horas e 40 minutos é exclusivamente nas redes sociais. Nós somos o segundo país no mundo que passa mais tempo dentro das redes sociais. Olha que fonte riquíssima de informação. Esses números só ressaltam a importância desse crescente mercado e como é uma oportunidade o uso do fomento do patrimônio com a coleta de dados em redes sociais. E diante disso, por que nós, definimos pelo Circuito Liberdade? Por alguns pontos muito importantes. Primeiro, o contexto histórico de criação da cidade de Belo Horizonte, onde a Praça da Liberdade tem um papel muito importante. Segundo, a relevância simbólica da concepção da Praça da Liberdade, não apenas para a cidade de Belo Horizonte, mas para o estado de Minas Gerais como um todo. Terceiro, o reuso desse espaço no desenvolvimento do circuito, né? A gestão do Estado estava ali nesse espaço do entorno da Praça da Liberdade, e quando ela é transferida no ano de 2010 para o vetor norte da cidade, para a cidade administrativa, os prédios públicos passam a ter um novo uso, um uso cultural. E o que nos leva ao outro ponto, né, que é a relevância que a comunicação digital teve exatamente para que a sociedade ressignificasse esse ambiente. E a rede social é um ambiente riquíssimo para colher essas informações em tempo real. O Circuito Liberdade, né, ele é um circuito composto por 18 espaços culturais que não compõem só ali a Praça da Liberdade, mas todo o seu entorno. E o recorte que nós fizemos foi uma exposição muito significativa para o Circuito Liberdade, que aconteceu no ano de 2015, uma das primeiras exposições integradas do circuito. Essa exposição era chamada de Alameda São Francisco, o Rio inunda a cidade. E essa exposição é fruto de uma pesquisa realizada pelo IEFA em parceria com a Unimontes, que percorreram a parte navegável do Rio São Francisco para identificar os bens culturais da região. E o resultado dessa exploração foi a elaboração do primeiro inventário cultural do Rio São Francisco. E essa exposição trazia os relatos, né, as artes desse levantamento que foi feito. O primeiro ponto de destaque é que a nossa coleta de dados foi feita durante todos os dias da exposição nas 3 principais redes sociais utilizadas pelo circuito: o Facebook, o Instagram e o Twitter. O primeiro ponto de análise foi a concorrência entre as exposições que aconteciam no circuito naquele mesmo momento. Enquanto acontecia, né, essa exposição da Alameda São Francisco, dialogando com várias unidades, na unidade da Casa Fiat acontecia as quartas culturais, que já era uma programação fixa. E no CCBB acontecia a exposição à arte contemporânea de Berlim. E mesmo sendo exposições muito significativas, a exposição que tinha integração dentro do circuito teve maior destaque nas postagens das redes sociais. Outro ponto de análise foi o sentimento das pessoas em relação a cada unidade. E o sentimento positivo foi muito significativo em relação ao Palácio da Liberdade. É um espaço cultural que ficou durante muito tempo fechado à visitação dos mineiros e nesse momento havia sido aberto. Então a relação do mineiro com esse espaço foi muito significativa na nossa coleta. E o outro ponto de análise foi o sentimento das postagens como um todo, ao longo desse período, referentes ao circuito como um todo. E 72% das postagens avaliavam sempre de forma positiva o Circuito Liberdade. Quais foram as conclusões que nos permitiu esse levantamento? A primeira conclusão foi a de que o cenário digital está transformando as relações entre as pessoas e, consequentemente, as suas relações com as instituições e com os ambientes à sua volta. A análise das entidades sociais permite às ciências sociais comparar valores e criar categorias. E as categorias nos permitem estudar o indivíduo, criando resultados muito maiores do que a soma das partes.
Uma rede social é um sistema composto por um conjunto de atores sociais e os laços estabelecidos entre eles. A relação do indivíduo com o bem é fundamental para a sua relação social com a sua história e com os indivíduos que compartilham desse mesmo tempo e espaço. Assim, nós só reforçamos a importância de levarmos as demandas do patrimônio também para o ambiente digital e fazer uso dessas suas ferramentas na sua manutenção e na sua defesa, analisando e mensurando os dados para que eles tragam retorno à gestão do patrimônio. Somente através do conhecimento crítico e da apropriação consciente da comunidade do seu patrimônio é que será possível sua preservação de forma sustentável. Obrigado pela atenção.